Bem, nós estamos falando sobre os dons, tá? E hoje nós vamos falar sobre o dom de evangelista. Tem esse dom. Vamos aí no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 4, diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Veja como ele introduz a questão do dom aqui. Que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então você recebeu o seu dom, que é essa medida especial da graça de Deus para você. No versículo 8, ele diz: por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A igreja, para ela se manter viva, para ela se manter firme, para ela se manter, como nós lemos nesse salmo hoje, um salmo muito precioso, um salmo maravilhoso que começa: os ímpios estão dizendo aí que Deus fez grandes coisas, e eles repetem: Deus fez grandes coisas por nós. Que Deus fez? Deus restaurou a sorte de Sião. Deus libertou eles do cativeiro. Como nós também, está dizendo aqui, nós fomos livres do cativeiro de Satanás, do diabo, do poder de Satanás. Então, ele diz, e deu dons aos homens. Aqui, meus irmãos, no versículo 9, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes ele desceu, às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, e está acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, está falando dos dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério, a edificação do corpo de Jesus, que é a igreja. Olha, para que haja esse aperfeiçoamento, para que a obra continue, para que a igreja se edifica, então Deus, ele deu esses dons. É para isso, meus irmãos. Para que servem os dons? Serve para você servir. Para você servir na igreja, para você servir aos propósitos de Deus. É por isso que Deus, ele dá dons para os irmãos, para que nesse ajuntamento de dons a igreja possa, meus irmãos, ter aquele resultado do último versículo do Salmo 126, O quê? Que a pessoa, aquele que está levando a preciosa semente, chorando, clamando, ele vai voltar com alegria, carregando molhos de bênçãos. Então, nós queremos esses molhos, e só tem um jeito. Você quer uma igreja que cresce? Você quer uma igreja que cresce espiritualmente? Você quer uma igreja que cresce numericamente? Olha, os dons. Veja o que Deus está fazendo, com quem Ele está fazendo. E em vez de ser um empecilho, seja uma ajuda. Em vez de críticas vazias, desnecessárias, você ore, você agradeça, você se coloque dentro da igreja como uma peça que junto com as outras se torna fundamental para o aperfeiçoamento, para a edificação, para a obra do ministério, como nós temos aqui no capítulo 4. E um dos dons mais preciosos, meus irmãos, na obra do ministério, é o dom do evangelista. E que dom que é esse? Que dom?
O amor pelas almas resume o dom do evangelista, tá? Que dom que é o dom do evangelismo? Como a palavra mesmo diz, meus irmãos, evangelista vem do evangelho. Agora, o evangelista é aquele que anuncia o evangelho. De tudo que a gente já estudou, o mais fácil de entender é justamente esse. O que faz o evangelista? O evangelista, ele prega o evangelho, ele anuncia o evangelho. Mas o que é o evangelho? Aí é que está, né? Se entender o que é o evangelho, as pessoas entendem o que é um verdadeiro evangelista. Quando Jesus, ele veio ao mundo, quando ele nasceu, e aquele anjo apareceu no céu, né? Ele disse essa frase aqui: não temais, eis que eu vos trago novas de grande alegria. E quando ele usa essa palavra, novas de grande alegria, ele está dizendo: eis que eu vos trago o evangelho. Né? E o que é essa nova de grande alegria? Vai ser para todas as pessoas, ou todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o que é evangelizar? Evangelizar é dizer para as pessoas que Cristo é o Salvador, que Ele é o Senhor. É isso que o evangelista faz. E que bom se na igreja aparecem evangelistas, pessoas que têm coragem de olhar e dizer para o mundo: Cristo, Ele é o Salvador, Cristo, Ele é o Senhor. Irmãos, o que faz realmente uma igreja ter pessoas novas é o trabalho de evangelismo. É isso que faz cara nova dentro da igreja. Sem o evangelismo, não existe cara nova na igreja. Nós vamos visitar igrejas, nós vamos conhecer igrejas, que as pessoas são as mesmas caras 20, 30, 40, 50 anos. A diferença é que o cabelo muda de cor, o rosto se enruga. Mas cadê as pessoas novas? Cadê a novidade? Bem, não deixa de ser uma igreja verdadeira, uma igreja do Senhor Jesus Cristo, mas houve uma falha no evangelismo. E quando uma igreja falha no evangelismo, é uma falha cruel para que o desenvolvimento dessa igreja para o futuro aconteça. Acredite nisso. Olha, a grande notícia é anunciar Cristo como Salvador e Senhor. Ele quer nos salvar, Ele quer governar as nossas vidas. A importância desse ministério. Se você abrir comigo em Lucas, no capítulo 10, o que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10? Jesus havia enviado 12 apóstolos para pregar a palavra, e no capítulo 10 ele pegou e enviou 70, ele enviou 70, explicou que eles deveriam orar para o Senhor da Seara mandar obreiros, porque são poucos os obreiros, né? E aí então ele diz: vocês vão chegar. Olha, a preocupação de Jesus aqui é entrar nas casas, né? É chegar no versículo 4, não leva bolsa, não leva alforge, não leva sandália, não saudeis ninguém pelo caminho, e em qualquer casa onde entrar. Então a preocupação de Jesus, quando Ele manda 12, ou quando Ele manda 70, ou quando Ele manda 100, ou se Ele mandar um só, a preocupação de Jesus é entrar nas casas. Quando vocês entrar naquela casa, então você olha e diz: paz seja nessa casa. Versículo 7, fica nessa casa, ou seja, você precisa ir lá e pregar a palavra. É isso, meus irmãos. Dizei para eles, olha, versículo 9, é chegado o reino dos céus. Veja, o trabalho precioso.
Então aqueles 70 saíram ali pela Galileia, invadiram as cidades circunvizinhas, pregaram de casa em casa, foram numa, foram na outra, até que voltaram. E quando eles voltaram como o Salmo 126 diz, no capítulo 10 aqui, no versículo 28, né? Não no versículo 28, me perdoa, né? No capítulo 10, aqui está, no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria. Está vendo só? Se você vai entrar como uma ovelha ali no meio dos lobos, você vai enfrentar o não, você vai enfrentar cara feia, você vai enfrentar pessoas dizendo coisas horríveis para você, se você for evangelizar pessoas desconhecidas, mas eles foram. E quando eles voltaram, a promessa do Salmo 126 se cumpriu, eles voltam com alegria. E quando eles voltaram com alegria, eles perderam um pouco o foco, eles disseram no versículo 17, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eu via Satanás cair do céu, disse Jesus. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpente, para pisar em escorpião, e sobre toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas agora, meus filhos, olha, não vos alegreis porque se vos sujeite os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha a importância do evangelismo. O evangelismo, meus irmãos, é a coisa mais importante. É mais importante que fazer todo e qualquer milagres e sinais que você pode imaginar. Você pode imaginar que podia surgir hoje um outro Moisés. Um Moisés que abrisse um mar vermelho, que pudesse, meus irmãos, fazer chover codorna, que pudesse olhar e fazer as coisas que ele fez, milagres espetaculares. Isso é importante, foi importante dentro da história, para a libertação de Israel. Agora, quando você prega o evangelho, e uma alma se salva, quando você fala para a pessoa que Jesus salva, e ele crê, e ele recebe Jesus como Salvador, isso é mais poderoso, isso é muito forte, é a coisa mais forte, meus irmãos, dentro do trabalho da igreja, é pregar a palavra de Deus e uma alma se converter, entregar a sua vida para Jesus. Então Jesus diz, a coisa mais importante é ter o nome escrito nos céus. E para ter o nome escrito nos céus, tem que pregar a palavra de Deus. Para pregar a palavra de Deus tem que ir, para ir tem que mandar. Então esse trabalho de evangelismo, ele é muito importante, é a coisa mais importante. Então o evangelista, ele faz o quê? Ele foca no evangelho. Quando você pega a Bíblia no livro de Atos, agora eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, tem um evangelista. E realmente, esse aqui é o homem da Bíblia chamado de o evangelista, Felipe, o evangelista. Essa palavra, infelizmente, ela não aparece tanto no Novo Testamento, pouquíssimas vezes fala essa palavra evangelista. O evangelho está semeado ali a todo o Novo Testamento, de Mateus até, meus irmãos, o livro de Apocalipse, você tem a palavra do evangelho, mas a palavra evangelista, ela é raríssima. Mas ela se encaixou nesse homem. Foi Deus pelo Espírito Santo e não nós, como pregadores, que disse, olha, esse aqui é evangelista. No caso, o Filipe. Então o Filipe, meus irmãos, ele é o homem que a Bíblia chama de evangelista. Mas interessante que ele começa como diácono no capítulo 6. Lá ele começa servindo as mesas, ele começa ajudando ali, ele começa varrendo o chão, ele começa ajudando as viúvas que estão ali passando necessidade, ele começa visitando os lares, perguntando se está faltando alguma coisa. É assim que ele começou. Quando a igreja pensou no irmão que servia, a igreja votou nele. Disse, olha, esse irmão aqui é cheio de fé do Espírito Santo, esse irmão ele trabalha realmente na obra com desapego. E ele foi eleito diácono junto com outros 6 irmãos, ficou um dos 7 diáconos. O interessante acontece no capítulo 8. Por quê?
porque ele sai da igreja. Ele não sai da igreja porque ele está cansado de ser diácono. Ele sai da igreja porque houve uma perseguição muito forte ali onde ele estava. Então, praticamente, ele foi tirado da igreja. E quando ele sai da igreja, no versículo 4 do capítulo 8, diz que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E aí aparece ele. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, aí começa, meus irmãos, a vida de evangelista, desse que é o único que é chamado de evangelista no Novo Testamento. Esse menino aqui, o Filipe, ele vai numa cidade indigesta. De tanta cidade para ir na Judéia, praticamente todos foram para a Judéia, ele vai para uma cidade indigesta que é Samaria, onde até o Senhor Jesus Cristo tinha sido expulso de lá, daquela região. Mas ele vai, e a palavra de Deus diz que ele vai pregando a palavra. Mais do que isso, no versículo 5, no final, diz que ele lhes pregava a Cristo, realizou muitos milagres ali, a palavra de Deus ensina isso, né? E aí plantou uma igreja que cresce. Olha, no Novo Testamento, até esse momento, no capítulo 8, a igreja de Samaria, depois da igreja de Jerusalém, é a grande igreja, é a igreja que prospera. Já pensou, você vai lá, abre uma igreja, sua igreja cresce. Olha que gostoso, que coisa prazerosa para uma pessoa que começa um trabalho novo e vê as pessoas se convertendo, a igreja começa a se encher, muitas pessoas estão naquela igreja. Então ele estava feliz. A igreja de Jerusalém veio, para ver o que estava acontecendo com seus responsáveis ali, autenticaram a obra. Meus irmãos, era muita coisa maravilhosa que estava acontecendo. Bem, então ele se torna um plantador de igreja, ele cresce, a sua igreja cresce, e aqui no capítulo 8, você continuando, e nós temos a continuação. No versículo 26, no versículo 26, diz que o anjo falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Olha, irmãos, aconteceu uma coisa estranha que talvez um outro pastor não aceitaria, mas para um evangelista é diferente. O pastor vê a igreja dele crescendo, assim, muitas pessoas, ele não quer sair dessa igreja, ele quer ficar lá. Ele está vendo que a obra está crescendo, então ele quer ficar lá. Agora, o evangelista, olha o tocado pelo Espírito Santo, olha aquele que tem o dom do Espírito Santo, o dom do evangelismo. O anjo aparece e fala: olha, você vai sair daqui e você vai caminhar. Olha lá, no versículo 26, levanta-te para o lado do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. E ele foi. E quando ele chegou lá, meus irmãos, estava lá o etíope andando com a sua carroça, com a sua carruagem, lendo uma passagem. Não era do evangelho, porque ainda não tinham sido escritos os 4 evangelhos, mas ele estava lendo uma passagem evangelística. Essa que nós lemos na ceia aqui. Ele estava lendo uma passagem evangelística, no capítulo 8 e no versículo 33, 32. O lugar na escritura que estava lendo era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. O homem estava lendo essa passagem. E o Filipe, ele caminha junto com a carroça. Ele fica perto da carroça. Ele olha para dentro da carroça, vê aquele homem lendo a Bíblia e faz uma pergunta tão simples. Simples para um evangelista. Você entende o que você está lendo? Olha só. Pastor, como é que eu vou começar a evangelizar uma pessoa? Você consegue ler, entender isso aí que você está lendo?
Aí veio a resposta: como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? E a passagem que estava lendo fala, é essa aqui. Aí, meus irmãos, que oportunidade! Que oportunidade agora ele poderia olhar e falar olha o que ele faz no capítulo 8, no versículo 30 e 4, respondendo o eunuco a Filipe: eu peço, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, de algum outro? E Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou quem? Jesus. Pegou essa passagem aqui e falou assim: olha, anunciou Jesus. O profeta está falando dele. O profeta está falando de outro profeta. Ó, calma lá. Você sabe o que é um profeta? Eu vou te ensinar o que é um profeta, né? Eu vou te ensinar, calma lá. Vou pegar um dicionário bíblico aqui, eu vou te ensinar o que é um profeta. Ele podia fazer isso. Agora eu vou contar a vida do profeta Isaías para você, né? Outro profeta existe? Não, calma lá. Olha o evangelista. Olha a rapidez. Ele pegou aquela passagem e falou assim: ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus, anunciou a Jesus. E por isso, meus irmãos, é que ele ganha uma alma. Ele sabe, usava os textos falando sempre de Jesus. Veja só, né? Isso aqui no capítulo 8, no versículo 35, né? Usando textos evangelísticos. Olha aqui no versículo 40, depois que ele evangelizou o eunuco, Filipe, ele se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Então, o nosso Filipe, o nosso evangelista, ele ia para cumprir uma missão. Evangelista, você tem uma missão. Qual é a missão do evangelista? A missão do evangelista é falar de Jesus. É falar da obra de Jesus, o que ele fez, que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou no terceiro dia. Porque éramos pecadores, e ele veio para nos salvar, ele veio para nos resgatar, ele morreu, ele tomou no nosso lugar. Nós não valíamos nada, imprestáveis, sujos, imundos, corruptos. Cristo veio com o seu sangue, ele nos lavou, porque nós cremos em Cristo. E isso é o evangelho, é você falar primeiro o que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso é evangelho. Evangelista é aquele que fala do amor de Deus, porque ele ama as almas. Então você vê ele em três lugares. Você vê ele em Samaria, você vê ele na estrada sozinho com o eunuco, e você vê ele indo de cidade em cidade. E qual é o papel dele? O papel dele é evangelizar. Ele está indo falando de Jesus para um, para outro, para a igreja. O papel dele é evangelizar, porque o evangelista foca no evangelho. O evangelista, ele quer apresentar Jesus, como nós falamos, meus irmãos. Aí, ele pegou essa passagem e imediatamente ele falou de Jesus. Agora, você sabe que tanto Pedro quanto Paulo, quando eles iam para um lugar novo, como Pedro lá em Cornélio, o que o Pedro vai falar para o Cornélio? Veja como o dom de evangelismo não era o mais claro em Pedro. Então ele faz todo um arrodeio antes. Aí ele lembra, ó, Deus me mandou aqui para... Ah, sim, é verdade. Por que você está aqui, Pedro? Você acha que Deus ia lá, né, falar com o Cornélio vai chamar um monte de pessoas aí, e Pedro era a turma da circuncisão, né? Então ele podia olhar e falar de outros assuntos, mas ele entendeu por que ele estava ali naquela hora, naquele momento. Naquela hora, meus irmãos, ele vai falar de Jesus. Ele fala, ó, Deus ungiu Jesus de Nazaré, e continua falando. Depois ele fala, o mataram, o penduraram no madeiro, e Deus o ressuscitou no terceiro dia. Isso é evangelizar. Ele foi na casa do Cornélio para evangelizar.
E ele conseguiu, e ele continuou, e nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é que foi constituído juiz dos vivos, dos mortos, e os que nele creem receberão perdão dos pecados. Olha, o Cornélio não precisava ouvir nada disso para ser um prosélito de judeu, do judaísmo. E ele seria um religioso como ele era um religioso, e ele era um bom religioso. Mas quando o evangelista chega, ele apresenta para o ouvinte: você é um pecador. O pecado te separa de Deus. Você está condenado ao inferno. Não importa a religião dele, pode ser um batista. Se precisar, evangelize. E diz: Jesus é a sua esperança. Você quer recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Isso é o evangelista falando, pregando. Veja, irmãos, olha o Pedro. Falou o que Jesus Cristo fez. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e falou o que nós devemos fazer. Não adianta você falar para o pecador o que Jesus Cristo fez apenas. Você tem que falar para o pecador o que ele precisa fazer. Ele precisa crer. Olha lá, os que nele creem receberão perdão dos pecados. E Paulo, meus irmãos, da mesma forma, pegue as mensagens de Paulo. Quando ele vai numa cidade, ele prega Jesus, ele prega a salvação. Olha, chegava ao ponto de eles dizer assim: ele está falando de uma tal ressurreição, mas sabe por quê? Porque ele sempre falava que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. É por isso. E quando ele teve aquela oportunidade com os judeus, quando ele teve aquela oportunidade com o rei Agripa, ele faz o quê? Ele vai evangelizar, e é um evangelismo pessoal poderoso. E qual é esse evangelismo pessoal poderoso? Ele olha e fala, tanto para os judeus, quanto para o Agripa, ele fala: eu era um pecador. Olha o que Deus fez por mim. Eu estava indo no caminho de Damasco, perdido. Aquela luz do céu brilhou, me chamou. Ele fala do encontro que ele teve com Jesus. Então o evangelista, ele foca no evangelho. O evangelho é falar desse amor de Deus, da obra de Jesus Cristo. É isso que leva uma pessoa a crer em Cristo. Então essa pessoa vai olhar e dizer: é o que Jesus Cristo fez por mim, como Paulo falou da vida dele, da conversão dele. Não existe testemunho mais poderoso do que o da nossa própria conversão. Não existe. Você poder dizer o que Jesus Cristo fez na sua vida, como ele te achou, como ele te resgatou, como ele te salvou, para as pessoas entenderem o quão pecador você era, e o quão perdido você estava, quão longe você estava de Deus. Até Jesus Cristo vir com a palavra e você recebê-lo. Então, meus irmãos, olha, os evangelistas, eles têm características, e a maior é a paixão pelas almas, é o amor pelas almas. O evangelista, ele ama os perdidos. É uma coisa dele, que deveria ser de toda a igreja, que deveria ser de todo crente. Mas a pessoa que tem o dom do evangelismo, ele realmente ama, ele olha para o pecador.
Ele é o samaritano que vê as pessoas caídas, machucadas, ele se achega, ele quer curar aquela ferida, ele quer fazer, ele quer que aquela pessoa esteja numa enfermaria curada, ele é o curador de feridas, porque ele leva a palavra de Deus. Então, ele tem amor pelas almas, ele está cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e ele não mede esforço para ir até o pecador. Se tiver que ir naquela cidade, qual cidade de Samaria, mas o samaritano não conversa com a gente, mas eu vou estar lá. E ele enfrentou essa barreira, ele foi até os samaritanos, ele não mede esforço. Você vai ter que estar lá, né? Lá naquela estrada, entre Jerusalém e Gaza, longe que só, solitária. Eu vou, não tem problema, eu vou lá, eu vou chegar lá, né? Você tem um monte de cidade aqui, não tem ninguém, nenhuma. Olha, você sabe que havia um pastor, o nome dele, né? Eu esqueci agora o nome dele, né? Mas o sobrenome é Rodrigues, pelo menos o sobrenome eu consigo lembrar. Ele fazia, meus irmãos, a viagem naquela região de Registro, ali, né, em Eldorado Paulista, para aqueles lugares ali, tinha umas igrejas antigas, mas da onde ele morava, para atender uma igreja antiga lá, ele passava de trem, ele ficava vendo toda aquela cidade que ele passava de trem, ele falava: como posso eu, um pregador, um pastor, como posso eu ficar vendo essa cidade sem nenhuma obra, sem nenhum trabalho evangelístico? Aí ele resolveu que ia chegar bem atrasado na igreja, começou a descer, começou a evangelizar. Você vai naquela região hoje, não tem uma igreja que não tem uma igreja batista para aquela, não tem uma igreja, uma cidade, perdão, que não tem uma igreja batista. Plantadas por esse homem que andava de trem, não tinha carro, não tinha nada. Aí a convenção ficou com dó dele, deu um jipe para ele. Mas é assim. O evangelista sente isso, ele está lá do trem, ele está do navio, ele está no avião, ele vai sentir isso, então ele não mede esforço para ir até o pecador, ele costuma ser criativo, né? Ele é comprometido com a sua igreja local. Então você vê essas características em Filipe, olha só, né? Filipe, ele tinha a paixão pelas almas, você vê isso na vida espiritual do Filipe. Então, irmãos, como eu disse, se fosse um pastor, falar, tem que salvar uma pessoa lá na beira da estrada, vamos mandar um discípulo aqui e tal. Não, o evangelista vai. O evangelista, ele tem amor por aquela alma, é uma só, mas ele tem amor. Ele tem coragem de ir e de testemunhar. E esse é um problema de muitos cristãos, nem tem coragem de ir e tem problemas de dar o testemunho. Mas o evangelista, ele vai corajosamente, ele testemunha, aproveita todas as oportunidades que lhe dão, todas as oportunidades. O que você está lendo aí? É o profeta Isaías. Então eu vou falar de Jesus aí. Mas se fosse Gênesis, ele falava de Jesus também. Se fosse um jogo de futebol, ele dava um jeito e falava de Jesus também. Nós vamos falar já do Billy Graham, mas quando ele veio a primeira vez no Brasil, foi para o Maracanã, para atrair as pessoas, ele disse: olha, o Pelé jogou aqui. O pessoal, o Pelé, nós gostamos do Pelé. Mas aí ele mostrou para as pessoas que tinha alguém muito mais importante do que o Pelé. E olha que o Pelé estava no auge, porque ele veio aqui em 1960. Voltou outras vezes. Ele fala de Jesus, ele não perde tempo com outras questões quando o assunto é evangelizar. Ele não perde tempo. Sabe usar o seu próprio testemunho, que é o da conversão, né? O seu antes, o seu depois, como eu falei de Paulo. Ele entende que precisa usar textos apropriados. Então, uma pessoa evangelista, ele realmente trabalha com qualquer texto, Deus dá para ele sabedoria, e naquele momento, cheio do Espírito Santo, Deus vai dar a sabedoria para ele, mas quando ele tem que levar ele próprio a palavra, ele vai levar o seu texto. O seu texto. O seu maior prazer é uma alma entregando-se a Jesus. Essa é a alegria dele, sabe? Aquela alma que se entrega e ele vê as pessoas se chegando a Cristo. É o prazer de toda a igreja, eu sei, mas para o evangelista é uma coisa especial. Um filho na fé. Aquela bênção maravilhosa acontecendo ali, diante dos seus olhos. Um dos problemas, meus irmãos, que o evangelista, ele enfrenta,
é às vezes da impaciência, sabe? Por quê? Eu vou explicar aqui, olha, né? Se não tiver, meus irmãos, firmado na casa de Deus, parceria, ele pode não entender que existem outros dons. Ele passa a ser uma pessoa meio mesquinha, meio egoísta. Infelizmente, acontece muitas vezes isso, né? Ele quer que todos sejam como ele, porque ele pensa que só ele que está trabalhando, mas não é verdade também. Existem outros dons. E aí, às vezes, ele passa a não respeitar os outros nos seus dons. O dele sempre vai ser respeitado, afinal de contas, ele está pregando, as pessoas estão se convertendo, mas a impaciência muitas vezes leva a essa mesquinhez, a esse egoísmo. E aí o evangelista tem que ter cuidado, né? É por isso que às vezes nenhuma igreja vai caber certos evangelistas. Ele vai se achar melhor do que a igreja, não é. Ele é parte desse processo. Ele quer salvar o mundo inteiro e às vezes os planos da igreja é salvar a vizinhança, né? E entra em conflito. A igreja está trabalhando na vizinhança, ele está pensando no mundo, ele está pensando, e aí entra em conflito. Então, olha, o evangelista, ele tem que fazer parte da igreja. Ele tem que também amar a sua igreja. Ele tem que estar conectado ali, né? O maior problema é submeter-se à sua própria igreja, aprender mais da palavra. Como eu disse, por isso existem outros dons. O maior interessado pelas almas dos perdidos, quem que é? É Deus. Ele é muito interessado. Mas vamos lembrar que o maior interessado ainda é Deus. E Deus deu dons, plural. Deus deu dons aos homens. Deus colocou a igreja dele ali com pessoas capacitadas em diferentes áreas, e esse dom, meus irmãos, ele pode querer se sobrepujar, mas isso já não faz parte das coisas espirituais. Mas quando ele entra em sintonia com a igreja, o prazer dele de ver as pessoas convertidas, bem tratadas na igreja, crescendo espiritualmente, se nutrindo da palavra de Deus e se tornando evangelistas como ele, esse será o grande prazer, o ciclo fechado na vida de um evangelista. No livro de 1 Timóteo, vamos abrir lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Olha, um pastor, ele pode até não ter esse dom, tá? Pode ser que aconteça isso, a pessoa não tem o dom de evangelista. Capítulo 4, versículo 5. É 2 Timóteo, perdão. Paulo está falando para Timóteo. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Olha que interessante. Essa frase é interessante. Ele fala assim: Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Parece que Paulo sabia que ele estava muito preocupado com a igreja, edificando a igreja, ajudando os irmãos e coisa e tal, e fez o quê? Talvez ele deu uma escanteada nessa obra. Qual obra? O trabalho de um evangelista. Agora, isso aqui faz parte das cartas pastorais. Então, o pastor, ele pode até não ter como, meus irmãos, proeminente, ele pode não ter como, sabe, a coisa mais forte do seu ministério, no evangelismo. É considerável isso. O que não pode considerar nunca é que um pastor não evangelize. Ele precisa evangelizar. Evangelizar. Estava ouvindo um pastor, já faz alguns meses atrás, talvez um ano atrás, talvez até um pouco mais, dizendo, eu não gosto muito de fazer visita, né? Não gosto. Eu não gosto muito. Mas vem cá, você não gosta de fazer visita, você não gosta de evangelizar, o meu negócio é pregar, né? Esse negócio é pregar, sabe? Meus irmãos, isso está errado. Não é à toa que a igreja vai caindo, não vai ter ninguém.
Ele tem que sair, ele tem que evangelizar. Essa desculpa parece bonito, né? Está lá, Deus não me deu esse dom. Olha lá, o pastor tem que ter o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, ele tem que ter muitos dons. Um deles é o dom do evangelismo. Para fazer o evangelismo, tem que ir na casa das pessoas, tem que falar de Cristo, tem que ir lá, fazer uma visita, entregar um folheto, quer começar um trabalho novo. Como é que vai começar um trabalho novo se não evangelizar? Não existe, irmãos. Então, não é porque o pessoal só se converte se o Espírito Santo mandar. Eu concordo, plenamente. Como se a pessoa vai sair rodando lá da rua, tropicando para cair aqui dentro. Não, não. Aqui é só um prédio que nós nos reunimos para pregar a palavra de Deus. Nosso trabalho está lá fora. Nosso trabalho é lá, é ali, ó. É o corpo a corpo ali, com os perdidos, com os ímpios, com o bêbado, com um drogado, sabe? Com pessoas que estão ali tudo torto, levado à breca, com problema com casamento, gente doente. Esse aí é o nosso trabalho. É no meio dessas pessoas que nós vamos ter que nos misturar, encontrar essas pessoas para falar o quê? Do amor de Deus, falar de Jesus Cristo. Então, irmãos, um pastor, ele pode até não ter esse dom, mas Paulo está dizendo, você faz o trabalho de um evangelista. E o que é fazer o trabalho de um evangelista? É ganhar alma, Então, um pastor que não evangeliza, não está no ofício certo, ele está no ofício errado. Ele precisa estar no ofício certo. Então, meus irmãos, não somente o pastor, mas todos os membros da igreja deveria fazer a obra do evangelismo. É a tarefa de todos, tá? Como é que eu vou evangelizar? Eu não sei, já falei. Dá o seu testemunho. O que eu vou falar, pastor? Fala, dá o seu testemunho. Fala o que Jesus Cristo fez na tua vida. Pronto, acabou. Isso aí que precisa. Você não consegue fazer isso? Fala, como é que posso contar como é que eu conheci Jesus? Rapaz, você sabe que eu estava brincando com um amigo meu e de repente bateram palma lá em casa. E eu não tinha nem conhecimento, porque eu tinha uma igreja que era diferente. Mas aí a pessoa me convidou para ir para a igreja. Eu nem ia mais. Tinha uma irmã pequena que chorou um pouco, eu tive que acabar indo lá para levá-la. E aí eu ouvi o evangelho, eu escutei que eu sou um pecador. E aquilo bateu no meu coração, não somente que eu era um pecador, mas que eu estava perdido, condenado ao inferno. E aí, o pastor disse, quem queria entregar a vida para Jesus? Que ele morreu para nos salvar. Eu disse, eu quero entregar a vida para Jesus. E Jesus me salvou. É uma história que dura 1 minuto, mas é uma história que pode mudar a eternidade de uma outra pessoa. A eternidade de uma pessoa pode ser mudada por 1 minuto da sua vida, se você contar como é que você conheceu Jesus. Use seu lar para evangelizar, convide um evangelista para falar de Jesus para seus familiares, para os seus amigos. Estava conversando com o irmão Schoit essa semana, ele falou assim, olha, eu sou muito grato, a mãe do pastor Steve lá, por quê? Porque, eu queria evangelizar minha mãe, e a mãe dele era uma evangelista por excelência. Aí eu fui lá, saiu lá de São Paulo, levei ela lá para Campinas, para falar de Jesus para minha mãe. E ela falou, não é perto não, mas olha aí, você pode convidar uma pessoa para falar de Jesus, use sua criatividade. Veja, irmãos, nós temos na nossa história mais recente, o maior evangelista que teve no século XX. E quem fala mal dele é só por inveja, tá? Inveja pura. Uma pessoa que alcança 200 milhões de ouvintes no mundo. 200 milhões em mais de 180 países. Ele visitou 180 países. Ele pregou para 200 milhões de pessoas. Não é pela televisão, não é pela internet,
No tempo dele não tinha nem televisão em muitos lugares e nem internet em lugar nenhum. A grande pregação dele não foi transmitida no Brasil, não, pela televisão, pelo contrário. Alguém gravou alguma coisa, mas não saiu nos jornais. Mas ele pregou. Estima-se que 3 milhões de pessoas se entregaram a Jesus, porque ele foi lá e pregou o Evangelho. Ele era um evangelista. Então ele é considerado o maior evangelista do século XX, quiçá de todos os tempos. Qual era o segredo dele? Esse é o segredo. O amor pelas almas, o desejo de ver mais uma alma sendo entregue a Jesus, né? Então, e como é que era a mensagem desse homem que conseguiu, né, pregando 3 milhões de pessoas, dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Primeiro, que ele não perdia o tempo com 5 pontos quando o assunto era evangelismo. Discutir doutrina e coisa e tal, quando se pode falar do amor de Deus. Isso não era o ponto dele. Ele lembrava as pessoas da perdição deste mundo. Olha, não tem jeito de falar, meus irmãos, de Jesus sem falar da perdição deste mundo, da condenação que há sobre toda criatura, a ira de Deus. Enfatizava a ira de Deus sobre o pecado, mas aí ele anuncia que há uma esperança em Jesus Cristo. Cristo é a esperança. E aí, meus irmãos, quando você mostra para as pessoas que elas estão perdidas, condenadas ao inferno, mas têm uma esperança. Que palavra maravilhosa é essa? Esperança. Então, quando falava isso, meus irmãos, tinha que chamar as pessoas a uma decisão. Dizer para essas pessoas: você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não gosto de fazer apelo, realmente, nem eu muito mais. Eu digo: feliz dos que sabem fazer um apelo. Bendito seja aquele homem que fez um apelo e eu pude levantar a minha mão e entregar a vida para Jesus. Que Deus abençoe ele. Já faleceu. Como é que o Billy Graham via as almas? Olha, isso aqui é o que ele disse de como é que ele via as almas neste mundo. Ele entendia, assim, que as pessoas, mesmo ele vivendo no país mais próspero do mundo, que era os Estados Unidos, que aqueles bens materiais, que aquele dinheiro não satisfazia o coração, não satisfazia as pessoas, que o dinheiro não dá a felicidade prometida na palavra de Deus, que tem um vazio nas almas. Então ele entendia isso, porque um evangelista, ele entende que existe um vazio nas almas. E ele falava: olha, só Cristo pode preencher esse vazio. Então ele entendia para ele. Ele via as pessoas sem Cristo vazias, mas ele via vazios que podiam ser preenchidos por Jesus, e que as pessoas carregam, sim, quem não tem Cristo, carrega esse senso de culpa, esse temor, meus irmãos, da eterna condenação. Então, as pessoas sem Jesus, eles carregam isso, é pesado na cabeça deles, na mente deles, tudo isso aí. E aí, meus irmãos, tem que anunciar: a única esperança é Jesus. A coisa mais interessante que ele disse é que há um poder salvador na mensagem da cruz. Que se uma pessoa, se um pregador, se um evangelista pregar sobre a cruz de Cristo, ele entendia que há um poder nessa mensagem que leva, que constrange as pessoas a vir até Jesus. Cristo. Então ele entendia isso. As mensagens dele tinham que falar desse amor de Deus, exposto na cruz. Eu quero terminar, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1 a 3. Porque um homem que pregou e muitas pessoas se converteram, como Billy Graham. Aí você pode comprar um livro do Billy Graham, se você quiser, não é? Deve ser interessante. Então, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 1 e versículo 3.
capítulo 2, diz assim, vamos começar a ler do versículo 1. Ô meus irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Eu vou explicar esse versículo. Ele está dizendo, a primeira vez que eu fui aí em Corinto, quando eu fui aí ter com vocês, eu não fui contando vantagem que eu conhecia muito a Bíblia, não, e com sublimidade de palavras, sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Isso é o evangelista, isso é o Paulo evangelista. A única coisa, quando eu fui aí, que eu queria que vocês soubessem, é sobre Jesus, que ele foi crucificado. O versículo 3 acrescenta que ele estava meio doente quando ele foi lá, para mostrar o seguinte, que se teve pessoas convertidas, que se teve uma igreja que se organizou na cidade de Corinto, é porque Jesus foi exposto como crucificado por nós. E aqueles coríntios tiveram que fazer uma decisão. Eles tiveram que entregar a vida deles para Jesus. Porque quando a pessoa tem o evangelho exposto para ele, quando alguém fala, olha, Jesus morreu para te salvar, a pessoa já começa a entender, eu tenho que entregar minha vida para Jesus. É o sim ou não, é minha decisão. Como Pedro falou na casa de Cornélio, ele pode perdoar os pecados, mas dos que creem nele, então a pessoa pode levantar a mão e dizer, eu creio em Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então, meus irmãos, é a Bíblia que ensina o dever, é a Bíblia que ensina os belíssimos resultados da obra de um evangelista. Então, devemos aprender com quem? Vamos aprender com Paulo, com a palavra de Deus, a amar as almas ao ponto de falar de Jesus. Isso um evangelista faz. Olha, que o dom do evangelismo, ele esteja no coração de irmãos dessa igreja, esteja na vida dos irmãos dessa igreja. Nós não temos o dom, mas faça o trabalho de um evangelista. Você não precisa ter o dom para você fazer o trabalho de um evangelista. Mas se você tem o dom, deixa Deus te usar. Olha, a igreja estará muito mais feliz. O céu vai estar feliz sempre, porque quando uma pessoa se converte, tem uma festa lá no céu. Então não tenha vergonha, não tenha medo, esteja desimpedido de falar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.